Shalom, shalom a todos, meus irmãos. Obrigado aí a cada um que está presente. Nós estamos hoje, com mais um discipulado e estamos com a proposta de falarmos, de lermos e discutirmos sobre este livro que o título é Jerusalém, um cálice de tontear. Antes de fazermos a leitura, do livro de David Campbell, nós iremos fazer uma breve leitura de Zacarias, capítulo 12, e iremos ler alguns versículos. E tentarei fazer uma breve introdução. E aí, à medida que nós começarmos a leitura do primeiro capítulo, eu peço, por favor, que os irmãos também me ajudem com a leitura, tá? Nós vamos ler, ou tentar ler hoje, o primeiro capítulo. E, havendo algum questionamento, havendo algum adendo, o irmão, a irmã tem total liberdade de ligar o microfone e fazer um comentário a respeito ou acrescentar algo imediatamente, ok? Não vai estar me atrapalhando de momento ou de maneira alguma. Zacarias, capítulo 12, a partir do primeiro verso. A destruição dos inimigos de Jerusalém. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor, que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor. Todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porei em pânico todos os cavalos e deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então, os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes porque o Senhor dos Exércitos é o seu Deus. Naquele dia, farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, com uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. O Senhor salvará primeiro a pena de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim, o mais fraco deles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Hadad-Rimon, no vale de Meguido. Todo o país chorará, separadamente, cada família com as suas mulheres chorará. A família de Davi com as suas mulheres, a família de Natã com as suas mulheres, a família de Levi com as suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. Jerusalém, ela foi destruída pelo menos 2 vezes. Ela foi sitiada no mínimo 23 vezes. Ela foi atacada 52 vezes, capturada e recapturada
44 vezes. Se tratando de números, nós temos dentro de Jerusalém as 3 maiores religiões abrâmicas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Com relação ao islamismo, Jerusalém é importante? Sim, mas para eles Jerusalém é o terceiro lugar mais importante. O primeiro lugar mais importante para o Islã é Meca, e o segundo lugar, Medina. E em terceiro lugar, pasmem, Jerusalém. E é interessante também que o cristianismo tem demarcado dentro de Jerusalém vários pontos. Mas se tratando de cristianismo, né, uma das maiores, né, parte do cristianismo, o catolicismo romano, nós sabemos que aponta, né, a principal cidade deles também é Roma. Mas eles têm vários locais demarcados dentro de Jerusalém. Sim, todas as 3 religiões têm Jerusalém como foco, mas somente o judaísmo crê que ela é o que o Eterno disse que ela é. Ela é o centro. E aonde que está isso? Ezequiel 5:5. Em Ezequiel 16:3, lá fala da origem, né, do termo, do nome, e esta origem ela provém do Eterno. Eles acreditam, se tratando dos judeus, eles acreditam que ela é o centro e que a origem dela vem do Eterno, e eles sabem muito bem, devido ao nome que ela também tem, ou um título, a cidade do grande rei, né? Porque o rei Davi reconquistou Jerusalém dos jebuseus. Eu acredito que os irmãos são leitores da Sagrada Escritura e já passaram por isso. Ela tinha um nome antes de Shalem. E esse nome é por causa de uma divindade cananeia. Aonde está hoje Jerusalém? Ou seja, Jerusalém, hoje, ela tem como seus vizinhos aí a Ásia, continente, né, da Ásia, a África e a Europa. Ela está no centro. E esses 3 continentes culminam com Jerusalém no centro. O continente asiático, africano e o europeu. E nós sabemos que Jerusalém ela está elevada, ela é uma cidade elevada, né, com relação a todo Israel, e está, né, num planalto, no caso, nas montanhas da Judéia, e ela está, geograficamente falando, entre o Mediterrâneo e o Mar Morto. Ela também tem um nome de a cidade de Shalem, ela tem um nome de a cidade da paz, e ela também tem um nome de a fundação da paz. E ela também há um outro título de a cidade santa. Apesar do termo, né, fundação da paz, apesar do nome cidade da paz, ela se encontra, né, constantemente em guerra com os seus vizinhos que estão ao derredor. Todos querem Jerusalém. O foco, desde a antiguidade, é Jerusalém. Portanto, que várias nações já dominaram esse território. Voltando, então, com relação a Shalem, né, no passado, uma cidade, né, vamos dizer assim, cananita, a divindade Shalem é um deus que representa o crepúsculo. E naquilo que esse ser, né, naquilo que esse ser fazia, para eles darem o nome daquele território de Shalem, os cananitas, né, e a divindade, é porque ele, Shalem, dentro da sua
Nomenclatura traz também a palavra paz, tranquilidade e fundamento da paz ou findamento. Fundamento da paz e também findamento. Ou seja, a fundação de Jerusalém é pegando emprestado o nome dessa divindade, né, cananita, desse deus crepúsculo com o nome Shalem, pegando emprestado, nós entendemos que Jerusalém, ela é, né, o fundamento da paz e o findamento da paz. Vamos entender isso. A Jerusalém que está na terra, é nela que é o centro, está lá em Ezequiel 5:5. Essa que é o centro, que em Ezequiel 16:3, o Eterno fala, essa aqui, ó, a origem dela, o objetivo dela. Por que eu escolhi essa região? Por que eu escolhi essas rochas, esse planalto? Por que eu escolhi? Por que eu selei este local? Porque eu que chamo esse local de santo. Por que eu coloco aqui os cabelos dos meus pés? Porque aqui é o fundamento, é o início da Shalom, é o início da paz. E aquilo que nós estamos aguardando, não haverá mais morte, não haverá mais choro. Eu até imagino o presbítero Brendo agora. Não haverá esse sofrimento. Esse findamento da paz que está por vir também vai fazer uma efusão com a terra chamada Jerusalém. A Jerusalém celestial, ela desce e há uma efusão. Apesar desse Deus, com D minúsculo, crepúsculo, e terem dado a ele, né, esse título e de Shalem, nós vemos o Eterno pegando e provando, olha, o fundamento mesmo vem do Eterno, essa paz que está lá, esse motivo na qual nós oramos por paz, esse motivo na qual hoje eles voltaram novamente para a terra deles. Esse fundamento vem do Eterno, existe antes, e o que está por vir também o Eterno já criou, já formou, e vai acontecer muito brevemente. Então, nós já discutimos que ela é um ponto de encontro de 3 continentes, mas no passado, nos tempos antigos, ela também, né, era um ponto de interseção com as principais cidades barra países da época, das civilizações antigas. Todos nós já ouvimos nosso pastor Gerson Barros, o presbítero Brendel nos ensinando aí, então, a Mesopotâmia austral, né, se tratando de civilizações antigas, a civilização sumeriana, egípcia e também a grega. Dentro, Jerusalém, ela é o centro do planeta Terra. Ela é o centro do universo. É o centro. Lá aponta que assim como é no céu, seja na terra. Lá é o centro das atenções de todos os países. Lá é o centro da vontade do Eterno. Por isso, o próprio Eterno coloca este cantinho, esse planalto, né, cheio de planícies, esse local elevado. Ele mesmo coloca este local onde aconteceu várias coisas. Alguém poderia abrir agora o microfone e me dizer o que é que você já ouviu falar que ocorreu em Jerusalém, nessa planície, nesse planalto elevado? Por favor. O quase sacrifício de Isaac. Muito bem. Alguém tem mais algum acréscimo?
por favor. Creio que não, viu? Este quase sacrifício foi justamente nesse local, nessa região de Chalém, que foi citada, né, no primeiro livro da Bíblia. E os outros detalhes, então, eu vou deixar para que os irmãos me tragam, por favor, como dever de casa, situações que aconteceram naquela região ali, desse mesmo ponto de vista na qual brilhantemente respondeu o nosso pastor Gerson Barros. Tá bom? Fica de dever de casa para vocês aí. Então, prosseguindo aqui, lá está o Côteo. Qual é o nome, né, ou a tradução que eles dão para o Côteo aí, que a gente escuta rádio, internet, televisão? Muro das Lamentações. E isto é o que eles dizem, Muro das Lamentações. Mas qual é o real significado? Vamos trazer a restauração aqui. Qual é o real significado deste muro? Ou deste nome? Prossiga, pastor, estou curioso. Irmãos, lá é um local onde o povo fica lamentando? É isso que os judeus fazem quando vão lá para o muro? Não, não. Lá a plaquinha é até Muro Ocidental, né? Entre aspas, Muro das Lamentações. Os irmãos sabem a função deste muro, por que ele foi construído naquele ponto? O que ele guardava, o que ele protegia? Alguém se lembra? O templo. Muito bem. Então, eles não vão ali simplesmente para, como foi dito aí, eles não vão lá para lamentar, meus irmãos. Sabendo da região onde estava localizado o templo, que é o centro do mundo, que é o centro do universo, da nossa galáxia, né? Ou, melhor dizendo, de todas as galáxias, ele é o centro, ali é o ponto. Ali é o local onde você faz a tefilá para conectar com o eterno. Ali é o ponto aonde os louvores, né, eram elevados até o eterno, e onde o eterno utilizava alguém para trazer a mensagem ou a resposta para o povo. O muro também tem um símbolo de glória perdida. Sim, por quê? Porque a cidade foi, como nós já falamos, sitiada, atacada, capturada, recapturada, destruída. Já colocaram chamas nela. O povo foi espalhado pelo mundo afora mais de uma vez. O povo, de longe, já chorou por aquela terra. De tal maneira que eles queriam que suas mãos ficassem ressecadas se eles se esquecessem de Jerusalém. E aí o povo pedia, cantem, igual vocês cantavam lá, então, cante uma música de lá, nos lembre, recorde para nós, ensina para a gente uma música de lá. Cantar lá, meus irmãos, não é igual cantar em qualquer outro local ou outro lugar no mundo.
Gravem isso. Então, o muro, o côteo, quando eles batem o olho nele, falam, foi-se a glória de Deus. Bate neles, eles têm essa visão. E nós também da restauração. Olha, a desobediência às normas do eterno faz a glória ser arrancada, ou o homem perde esta glória. Na verdade, o homem perde essa presença, Shekhinah, na verdade. Como eles têm, né, a visão da Jerusalém como algo glorioso nesse sentido, não a glória de Deus, mas algo glorioso, né, gloriosa, então eles perceberam que, ao serem expulsos, queimada e destruída, a glória foi perdida. Então, esse muro aponta para isso, e esse muro também aponta para a esperança activa, para a salvação futura. Voltando novamente, Yerushalayim, o primeiro termo, a primeira parte, iria, significa temor a Deus, e a última parte, Shalom, me desculpem, está relacionado também à perfeição. Então, nós temos a primeira parte, temor a Deus, e a segunda parte, que significa perfeição. Quando nós lemos Zacarias 12, e o verso 6, lá diz que naquele dia, farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. Nós vemos e temos na nossa era, né, algo bem recente, algo que aconteceu no dia 14 de maio de 1948. Alguém sabe o que significa essa data para nós aqui na comunidade? E aí, pastor Gerson Barros já não vale mais, nem Cristina, nem presbítero Brendel. Agora eu quero que os outros irmãos participem. Para nós, essa data é importantíssima. 14 de maio de 1948. O que aconteceu? Abra seu microfone e responda, por favor. Muito bem. Muito bem. A independência. Mas 24 horas depois, 24 horas, assim que fizeram a leitura, que a ONU reconheceu, né? O Estado de Israel, a nação de Israel, assim que reconheceu, 24 horas depois, houve uma guerra que durou 15 meses. Quais foram os países que se levantaram contra aquela resolução da ONU? Egito, Jordânia, Síria e Líbano. 24 horas apenas. Um número muito pequeno de judeus estavam ali. Porque após, né, a Segunda Grande Guerra Mundial, todo mundo soube, né? Já estudou, já leu, já pesquisou sobre o Holocausto, pogroms, as perseguições do povo judeu nos 4 cantos da terra. Eles voltaram. Eles foram expulsos de muitos lugares, eliminados, mortos, e a grande, né, maioria, né, após esses suplícios da guerra, né, das guerras, na verdade, e ao término da Segunda Grande Guerra, eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para Israel. Mas lá, Israel, a terra de Israel, Jerusalém, pertencia a outra nação que tinha um controle ali. Mas aonde eles estavam, nos países onde eles estavam, a maioria dos países não os queriam. Então eles sentiram e foram impelidos a retornar.
a fazerem o retorno para a terra aonde o Eterno falou, ela é o centro. E aqui é interessante. Às vezes as pessoas falam assim conosco, Jesus demora, está tardando a vinda de Jesus. Tem muito tempo que eu escuto falando isso aí. Desde o ano na qual Jesus morreu e ressuscitou, que fala, que prega que ele está voltando. Esta questão de Israel lutar e guerrear foi falada por vários profetas. Essa questão deles seriam arrancados de Jerusalém, da região da terra de Israel, e enviados para os 4 cantos da terra, também foi falado. Mas foi registrado também o retorno deles. E foi registrado o que ocorreria quando eles voltassem. Do norte viriam os inimigos, do sul viriam os inimigos, de todos os lados os inimigos viriam. Lembrem que profecia é algo em camada. Aconteceu em 1948, 24 horas. 4 países atacaram o bebezinho Israel. E em 1967, um grupo muito maior de árabes atacaram, Israel, e eles vieram da direita, da esquerda, do norte e do sul. Eles vieram de todos os lados e atacaram. E Israel tinha apenas 19 anos. Era, naquela época, um país infante. E quando eles perceberam e viram os ataques de todos os lados, ali houve oração. Ali houve clamor. E ali houve homens e mulheres que se levantaram para guerrear, sendo minoria. E quando eles oraram, eles clamaram ao Eterno por como resolver esse conflito. Entendimento para resolver um conflito. Eles não pediram ao Eterno força. Eles pediram ao Eterno uma luz, sabedoria, direção para como resolver esse conflito, que aos olhos humanos seria impossível. Então o Eterno dá a vitória para eles em 6 dias. O próprio Eterno vai adiante deles, enviando os seus mensageiros. O próprio Eterno dá entendimento. Os poucos aviões que Israel tinha, os poucos aviões, eles levantaram voo e foi em todos os aeroportos dos seus adversários e destruíram as pistas dos adversários. Olha que estratégia. Olha que visão o Eterno deu a eles. Assim, eles não conseguiram levantar voo. Por quê? Porque as pistas foram destruídas. E, em terra, os tanques de guerra, que foram reformados, velhos, velhos. Tanques de guerra, meus irmãos, que vocês têm acesso na internet. Se vocês verem, é algo de chacota. Como que os árabes, com superpotência e apoio de outros países, a Rússia, pelo menos, ali estava financiando eles ali, eles tiveram apoio de outros países, os árabes. Eles foram instigados por outras nações a fazerem aquilo. Qual que era a proposta? Jogar Israel todo no mar. Afogar Israel no mar. Apagar os judeus do mapa. Consumir com eles. Não era conquistar ou reconquistar a terra. Era eliminar todos os judeus e dominar Jerusalém. Detalhe. O Eterno deu estratégia. Detalhe. O Eterno deu ousadia. Os canhões, meus irmãos. Os tanques de guerra que foram utilizados. A Guerra dos 6 Dias é um milagre que todos os países estudam. Questões, de tática militar.
improvável e o impossível aconteceu. E o mais interessante, que enquanto os aviões, aleluia, iam até os outros países, vários pilotos narram que foram guiados por anjos. Ponto. Os tanques de guerra também eram poucos, mas o adversário viu muitos. O barulho era como se tivesse multidões. Por quê? Porque várias merkavás estavam ali. Falaremos disso no outro dia. Os anjos do Eterno, ao derredor do povo, norte, sul, leste e oeste. E no número do homem, o número 6, em 6 dias, os inimigos perderam, foram derrotados. E Jerusalém permaneceu intacta. Então, nós temos, então, uma guerra que ocorreu 24 horas após, né, em 14 de maio, em 1958. A Primeira Guerra, e aí ganhou o nome, né, até da Guerra da Independência, e nós temos essa agora, né, sendo citada em 1967, e essa guerra tem um nome, né, a Guerra dos 6 Dias. E aí, quando nós olhamos o texto, o que está no texto acontece. Os inimigos foram eliminados e Jerusalém ficou intacta. Jerusalém ficou preservada. E até hoje, nos dias atuais, Jerusalém, ela está preservada, guardada, né, com aquilo que sobrou, vamos assim dizer, reservada, guardada, e o centro dela, aonde é o local aonde o terceiro templo, né, há de ser construído, lá é dominado e controlado por outros povos. E é interessante que o texto fala que, num certo momento, num certo dia, o próprio Yeshua HaMashiach, eu não disse anjo agora, o próprio Yeshua HaMashiach, neste local, entre o cópel e entre próximo aí aonde o local do terceiro templo, ele desce e ele se revela aos nossos irmãos, ao nosso povo. Porque, novamente, nessa época, né, Israel será sitiada, cercada por todas as nações. E dessa vez será a última. E nunca houve, com relação ao povo judeu, um sofrimento e uma perseguição desse tamanho. E aí nós lembramos de Faraó no Egito, nós lembramos de Hitler, nós lembramos de outras nações, a Grécia, da Síria, a Assíria. Nós lembramos dos medos, nós lembramos dos persas, nós lembramos do Líbano, da Síria, da Jordânia, do Egito. Nós lembramos de todo o sofrimento que o nosso povo já passou na Alemanha nazista, na Rússia dos czar. Os nossos irmãos que estavam aqui no Brasil, que foram mandados para Portugal e foram queimados vivos. A dor e o sofrimento será tremendo nessa época. Mas Zacarias diz que eles verão aquele que transpassaram. E é esse que eles verão, na qual, né, as escamas vão cair dos olhos e verão e entenderão, ele mesmo vai proteger o povo. Iria, temor a Deus, vai acontecer no coração de cada povo judeu. E aí, Shalem, santidade, paz e também perfeição, eles verão este quem é perfeito, esse na qual há dentro dele o temor a Hashem, será gerado dentro de cada um deles. E as nações
verão. As nações o verão e se prostrarão. E as nações serão derrotadas. Todos aqueles que levantaram contra. E Yeshua vai esmagá-los como se esmaga cachos de uva. Eles serão um nada. E é interessante a nossa Jerusalém Santa. É interessante ela ser esse cálice que todos vão beber e se embriagar, e eles vão bater a cabeça na rocha. Eles são atraídos por essa bebida. As religiões também, as principais, estão lá agora, neste momento. Então, meus irmãos, quando o povo falar que Yeshua tarda a vir, todo o cenário, desde o ano 70, depois de Cristo, até 1948, faz a sua continha para você ver aí. Quantos anos se passaram para que eles retornassem de novo para Jerusalém? E pasmem, o pastor Gerson Anasseri já pisou lá. Ou seja, Jerusalém, Israel, o povo voltou para a terra e eles, pasmem, eles pisaram lá. Eles são testemunhas. O Eterno trouxe o povo de volta, ou está trazendo o povo de volta. O Eterno está fazendo a aliot de todo o seu povo. Ele prometeu que o povo seria espalhado, que o povo seria massacrado lá fora, mas ele prometeu que o povo retornaria. E ele prometeu que enviaria o Mashiach. E agora ele vem como rei. Ele vem julgar as nações e ele vem para reinar em Jerusalém, a cidade do grande rei. Não estou falando simplesmente do grande rei Davi agora. Apesar de nós vermos que ele vai assentar lá, porque foi prometido para ele, né, Davi Ramele, mas acima deste rei há um outro rei, na qual o próprio Davi Ramele disse que ele está à minha direita. Por isso ele conquistou várias coisas. Ponto. Israel é perseguido, Jerusalém é perseguida na mídia, na internet. Todos aqueles que se conectam a Jerusalém, no sentido de restauração, também o serão perseguidos. Cada inimigo que se levanta contra Jerusalém também é seu inimigo. O que o inimigo quer? Separação de famílias. O que o inimigo quer? Que Israel não se una para continuar aquela defesa, que é uma das melhores defesas. Só que, se tratando de todas as nações, de todos os países, a defesa que lá tem não é o suficiente para todos os países. Por isso que a paz que eles precisam vem do alto. O fundamento da paz que foi gerado antes e o fundamento da paz, Shalem, vem do alto, através de Yeshua. Paz para Jerusalém. O povo de Jerusalém vai ficar em paz quando eles clamarem para que venha o rei Mashiach. Quando eles chorarem, prantearem, baterem no peito, clamarem, nada nós podemos fazer. Ora vem, Senhor Yeshua. E ele vem, saltando pelos montes. E ele vem, com a sua destra com a direita forte, com a direita poderosa. E ele vem. Ele vem ao encontro da sua noiva. E por nós estarmos na restauração, saibam disso. Humanamente falando, todos os países que vão contra você também. Eles já sabem, já te observam, já te acompanham. A internet, tudo, já sabem de tudo. Já te acompanham, já te ouvem, já tiram foto de você quase que 24 horas. Já sabem que você professa a fé em Yeshua. Já sabem que você é um messiânico, já sabem que você ama Israel
ora para que haja paz nos muros. Sabem o seu endereço, sabem como te encontrar. O massacre virá, meus irmãos. O massacre virá. O nosso povo é humilhado na internet, na televisão, no rádio. A mídia não pontua, a mídia não mostra quando Israel, e o único país no mundo que faz isso, teve uma grande seca em Jerusalém, em Israel, então eles tiveram que retirar a água do subsolo. E nos últimos anos, por graça e misericórdia, lá tem chovido muito. Então, nesse processo de purificação do esgoto, e isso é de alto nível, a dessalinização da água do mar, eles estão com um estoque muito grande de água potável. O que Israel faz? Eles repõem essa água de novo no subsolo. E aqui vai uma pergunta, valendo 15 pontos para vocês. Qual país vocês já ouviram falar que ele repõe a água do subsolo? Sem ser Israel. Tá. É claro que vocês não ouvirão ou verão isso sendo noticiado nos jornais. Se tratou de Greenpeace, não era para esse povo estar lá tirando foto e falando, olha, vamos imitar Jerusalém? Cadê essa galera agora? Não. Eles só postam. Israel atacou. Israel contra-atacou. Israel matou crianças. Israel está em guerra com as nações. Israel está em guerra com os árabes. Israel mata criancinhas. Qual a outra nação do mundo repõe novamente a água no subsolo? Tirou do subsolo e agora repõe novamente. Pois bem, só Israel faz. Lá, o deserto floresce. E isso não é noticiado. Lá, o processo de gotejamento. A agricultura lá é forte. A tecnologia na área da agricultura é fantástica. E, ultimamente, as pessoas que estão viajando para lá estão tendo dificuldades para irem para os hotéis. Alguém aqui no grupo imagina o porquê que está tendo dificuldade para poder achar hotel vaga, né? As caravanas estão tendo dificuldades para acharem um hotel em Jerusalém. Alguém imagina por quê? Ou em todo o estado de Israel, né? Porque todo refugiado judeu ucraniano, o governo local, governo local, vai, durante 3 meses, pagar para todos os refugiados judeus vindo da Ucrânia. E nós sabemos, meus irmãos, que Ucrânia, o que está acontecendo lá, a Ucrânia não é o foco. O foco é Jerusalém. A Rússia está lá guerreando contra ela, mas o foco é Jerusalém. O foco da Alemanha também é Jerusalém. O foco da China também é Jerusalém. E o nosso continente, o foco de guerrear contra quem? Contra Jerusalém. Tudo está apontando para lá. Ah, mas Yeshua tarda em vir. Prestem atenção. Do ano 70 até 48, espalhados pelo mundo. Agora,
Só perguntar ao pastor Gerson aí, ele pisou lá. Ele confirma isso aí. A Ana Célia pisou lá. Ela confirma isso aí. Israel está voltando. Um país muito novo, vamos assim dizer, né? Se tratando de 48 para cá, né? Novo, mais rico, melhor do que vários países aí, né? De vários anos, vamos assim dizer, né? Mas os seus adversários, Rússia, Alemanha e China, e os árabes estão ali ao lado. E nós sabemos que o rio, né, aonde eles vão descer, um deles já se secou. Nunca tinha secado de tal maneira. Abaixava só um pouquinho o nível da água. Um deles já está praticamente seco. Em uma parte dele, né? Em toda a sua extensão. Isto, meus irmãos, é algo para a gente começar a raciocinar. Os inimigos estão aí já preparadinhos. Pois bem. Então Yeshua vem. E aquilo que era glória perdida é de novo, né? É agora renovado, restaurado. E aí a esperança é uma esperança de salvação viva e real quando Yeshua se manifestar. Eu queria que o presbítero Brendel lesse Ezequiel 5:5, o pastor Gerson lesse Ezequiel 16:3. Ezequiel 5:5 e Ezequiel 16:3, por favor. Ezequiel 16:3 diz assim: diga que Adonai Elohim está dizendo a Jerusalém: por origem e nascimento, você pertence à terra do Kenani, do Cananeu. Seu pai pertencia ao Emori e sua mãe era uma Iti. Ezequiel 16:3. Amém? Então aí está a origem dela. O próprio Eterno, né, utilizando o profeta para dizer, olha, qual que é a origem, a história de Jerusalém? Jerusalém. Ele vai e diz, olha, aí tinha outros povos aí. E aí ele cita. E por que lermos esse texto? Porque a arqueologia estão tentando datar qual é a idade de Jerusalém. 3.800 anos. Mas, em cima desse texto, e também de Bereshit, né, de Gênesis, quando Shalem é citado pela primeira vez, e aí a data pode modificar e mudar em muito. É a cidade mais antiga, uma das cidades mais antigas do mundo. E aí o Eterno fala, olha, ao povo que viveu aí, ao povo que estava aí primeiro, olha o que aconteceu com ela. E aí, esse Deus crepúsculo que nós comentamos a respeito, foi achado indícios, né, dessa época aí, da origem, na época dos cananeus. Então, o Eterno disse algo e agora que a arqueologia está descobrindo, né, esses detalhes aí na qual o Eterno já disse a origem dela. O próximo texto, por favor.
Ezequiel 5:5, por favor. O outro texto é Ezequiel 5:5. 5:5. Mas, por favor, lê o 5:5, depois segura o texto aí para fazer mais algumas leituras, por favor. Eis o que Adonai Elohim diz. Esta é Jerusalém. Eu a tenho posto no meio das nações. Países se formaram em torno dela. De onde nós tiramos que o termo, né, no original aí, aponta. Esta é, então, quem está dizendo é o Eterno, através da boca do profeta, e está apontando para qual cidade, para qual nação, para qual país. Ponto. Jerusalém. Quem é que a colocou aí? Ele mesmo. Ele diz, eu que pus no meio dos povos. Então, existe aí, né? O povo desta região na qual o Eterno, quem colocou e escolheu esse local, e o seu povo, e existe ao redor os gentios ou as nações. Mas, no meio de todo mundo, o Eterno escolheu Jerusalém, escolheu o povo hebreu, o povo judeu. Ponto. As nações estão ao redor? Sim. São essas nações ao redor, desde o passado, que sempre atacaram Jerusalém, sempre atacaram a região. Ponto. E hoje, nos dias odiernos, não é muito diferente. E daí também eles tiram a informação que ela é o centro, né, do mundo, da galáxia, do universo, e é o centro das atenções do Eterno. Sendo o centro das atenções do Eterno, era algo a ser discutido, tratado e falado em todas as congregações, em todas as igrejas. As 3 maiores religiões na qual nós citamos que estão lá, era para ser divulgado isso, mencionado isso, tratado isso aí, com o devido respeito na qual merece, com a devida reverência na qual merece. Leia, por favor, versos 6, 7 e 8. Verso 6 diz assim: Entretanto, ela, Jerusalém, se rebelou contra meus mandamentos e cometeu maldades piores do que as outras nações. Contra minhas leis piores do que os países em volta dela. Porque ela rejeitou meus mandamentos e não viveu de acordo com minhas leis. Leia, por favor, até o 8, pastor. Todavia, aqui está o que Adonai Elohim diz. Porque você tem ultrapassado as nações que estão ao seu redor e não tem vivido de acordo com os meus mandamentos, nem seguido minhas leis, em vez disso, tem seguido os costumes das nações que estão em sua volta. Eis o que diz Adonai Elohim: eu também estou contra você. Sim, eu, e executarei meus juízos entre vocês, enquanto todas as nações assistem. E se continuarmos a narrativa de Ezequiel, veremos que o negócio vai ficar pior. E isso, meus irmãos, é
para ser chamada a atenção nossa mesmo nessa casa. Os católicos romanos visam e olham para Roma, mas querem um tesouro, querem o espaço ou local de Jerusalém para tomarem posse, para governarem, então, a partir de lá. Militarmente falando, é um ponto estratégico, uma vez que os 3 continentes estão lá. O asiático, o africano, né, e a Europa se combinam ali. Economicamente falando também, é viável tomar o controle de Jerusalém. Nós que estamos nessa casa, a grande maioria saiu de uma igreja protestante. E o líder, ou um dos líderes, né, dos principais líderes do movimento do protestantismo, ele não tinha a visão de sair da igreja, no caso católica, apostólica romana, ele não tinha esse interesse de sair dela. Na verdade, tinha o interesse de reformá-la. Ele não tinha a visão de restauração, ele tinha de reforma. Se ele tivesse a visão de restauração, primeiro, ele ia querer sair. Foi algo que ele não quis a princípio, ele não quis sair. E quando ele saiu, ele trouxe na sua bagagem, todos, a maioria dos seus credos. Ele continuou como se fosse parte B, ou filha, ou filial de Babel, da Igreja Apostólica Romana. Continuou como uma filial. Melhorou pouquíssimas coisas. E o foco era Genebra, Suíça. É para lá que os reformadores andaram. Mas todos nós sabemos, quando entra o Shabat, para onde que você levanta, para qual lugar, para qual nação, para qual região você levanta para orar? Abre para mim o microfone e responde, por favor. Jerusalém. Muito bem. Em alguma outra religião que o senhor já passou ou estudou, vou falar assim, vocês já fizeram essa situação de levantar, se curvar em direção a Jerusalém? Alguns de vocês que estão aqui já passaram por alguma congregação? E eu sei que nós não estamos sozinhos na restauração, ponto, eu sei disso. Mas dos que estão aqui, lá onde vocês estavam, faziam esse tipo de situação? Esse tipo de reconhecimento, temor e obediência? Responda, por favor. Abra o microfone e responde, por favor. De se encurvar, não. Já vi alguns relances, né, a turma pedindo para orar, né, que é uma ordenança, mas de se curvar, nunca. Pois é, meus irmãos. Se lá é o centro de tudo, se é lá, né? Lá é o local onde Yeshua vai voltar. É interessante que quando se fala cristianismo, né, creem em um Cristo, mas não creem na cidade aonde ele, vamos assim dizer, viveu, nasceu, morou e aonde ele vai voltar. O que eu mais escuto falando é que a igreja vai ser arrebatada e o povo judeu, o povo ruim, judeu, por não ter aceitado a Jesus ou reconhecido, né,
o seu Machia, vai sofrer todas essas coisas na qual estão, né, toda a narrativa, por exemplo, de Yohanan, por exemplo, né, e outros profetas, tudo o que está no futuro, a igreja sobe, Jesus vem, pega os cristãos, deixa os judeus aí para sofrerem, para pagarem o pato. Mas oram para que haja paz nos seus muros. Quantas igrejas vocês conhecem que financiam, irmãos? É isso mesmo. Quantas igrejas vocês conhecem que já enviou ajuda, que já apoiou literalmente Jerusalém? Jerusalém, para muitos, é um lugar para ir viajar. Andar onde Jesus andou, segundo o povo, a maioria. Comprar bijuteria, ungüentos, trazer água do Iarden do Jordão. Destruir as oliveiras e, para nossa vergonha, as oliveiras estão cercadas, porque principalmente os brasileiros, tá? Pasmem, principalmente os brasileiros, houve uma situação na viagem que fizemos para lá, né, um dos contos da viagem, é que havia uma outra nação visitando os Montes das Oliveiras, e aí os soldados, tipo assim, por causa daquela nação e aquele grupo que estava lá, enviaram 2, 3 soldados só para escoltar o pessoal e para questão de segurança deles, né? Quando chegou, ai, ai, a caravana dos brasileiros entupiu de soldado lá para eles não levarem pedaço das oliveiras, e nem das pedras, nem da terra, nem da areia. Eles não conseguem ir tirar foto, tem que trazer para casa. Depredação. Querem se apossar das bênçãos de Jerusalém. Querem se apossar de todas as bênçãos dos judeus. Todas as bênçãos. Aí eu vou passar pelo fogo e não vou me queimar. Eu vou passar e nem cheiro de fumaça vai ter em mim. Eu vou comer o melhor dessa terra. Deus me colocou por roche, por cabeça e não por cauda. Querem todas as bênçãos. E esquecem, se, tem um se lá, se me obedecerem, se obedecer os mandamentos, se, essa parte pula, sabe? Mas querem todas as bênçãos relacionadas a Jerusalém. Eles estão se embriagando, meus irmãos. A política, a economia, essa é para o senhor, presbítero Brendo, a economia, a política, a religião está se embriagando. Eles estão bêbados por causa de Jerusalém. Mas na hora H, vão contra. Na hora H, nós vamos ver protestantes, cristãos com arma na mão contra o povo hebreu, contra o povo judeu. É forte isso aí. É forte isso aí. Eles acham que estão fora da dispensação, acham que estão fora do que está por vir. Eles já acham que estão fora. Mas vai ter muito sangue de cristão nas vestes de Yeshua. Mas é muito cristão que vai ser esmagado pelos pés dele, achando que estão fazendo correto. Nós que somos a noiva do Cordeiro. Nós é que somos o povo, o Verus Israel, é nós. E aí vai vir um pé esmagando-os, multidões e multidões. Ou virão para trás de mim vocês que praticam a iniquidade. Então vai dinheiro para tudo enquanto é nação. Vai dinheiro aqui para o norte de Minas, que todo mundo sabe que é sofrido. Vai dinheiro para a Amazônia, Amazonas, que é muito sofrido. Vai dinheiro para Roma, porque
Não basta só, né, ter um trono de ouro. Dinheiro do quatro cantos da terra, de cristãos vão para lá. Mas não vai dinheiro em apoio a Jerusalém. Diz que ama, diz que ora por paz. Só ora, mas não age. Celebram as festas em datas diferentes. Gostam das guloseimas, das comidas. Acham bonito. Forçam a barra em celebrar a festa das primícias. Eu já fui aqui um punhado. E aí, no finalzinho, perguntavam, não é essa a data, não. E nem assim. Que isso, meu irmão? É benção, é benção. É, meu irmão, é benção. Com dois S, no caso deles, não é benção com dois S. É benção, mas só que é o seguinte, e fazer correto? Se eu quero fazer correto? Quero. Aí mandei o texto e o contexto e os estudos do pastor Gerson. Cola aí que você vai entender. Nunca mais conversou comigo e bloqueou meu número quando eu quis explicar o correto. Mas eu vejo lá nas outras questões que tem, não me tirou do Zap, me tirou do Zap, mas me tirou do Face, nem das outras coisas, tá lá. Você paga o dízimo e também tem que levar a primícia. Então, se você recebe dia 15 e no final do mês, você leva a primícia, que é dia 15, e leva o dízimo no final. É dinheiro e mais dinheiro, usando, né, o nome da festa das primícias. E ali todo mundo faz uma junta e arruma uma cesta básica e dá para uma pessoa com necessidade. É até bonito de se ver, mas não é o correto. Jerusalém é isso, meus irmãos. Quantas pessoas, eu quero que você abra o microfone, não tem nome, mas quantas pessoas que estudaram conosco, que celebraram as festas conosco, e que de repente começaram a ficar tontos com esse cálice e viraram as costas para Jerusalém, viraram as costas para a restauração e se tornaram um troço. Acham bonito. Eu tenho irmãos que falam, ô, pastor Wagner, me envia o link desse estudo aí, gostei demais do título que o senhor enviou. Aí manda o estudo, manda o link para a pessoa participar. E aí, quando vê que tem que estudar, que tem que ler Bíblia, que tem um tempo de dedicação, e aí o camarada escuta, como é que é o negócio aí? Jerusalém que é o foco? É. Não é Roma, não? Não. Então nós não estamos indo para Genebra, não? Não. Nós aqui não. Nós não queremos nada com a Suíça. Nada. Nós não temos nada com Calvino, que ele remexa no túmulo agora. Não, nós não temos nada com Lutero. Ah, mas eu acho tão bonito Lutero. Pois é, meu irmão. Esse barco aqui está indo para Jerusalém. O norte, o nosso rosto, se a senhora olhar para o rosto de quem está nessa congregação, todo mundo no rosto aponta para Jerusalém. Igual Yeshua, todo mundo via nele. Esse está indo para Jerusalém. Vê no rosto quem está indo para lá. Nosso rosto está virado para Jerusalém e não para o deserto. Não para Roma, para a morte. Não para a Suíça. Não, Estados Unidos não é o nosso foco. Nunca foi. Não, nosso foco não é a África. Não, lá nunca foi o berço da humanidade. Poderemos até entrar aonde realmente foi o berço da humanidade. De onde que o Eterno tirou a terra com barro. Nós podemos discursar sobre isso. Qual é o local onde Adão foi formado? O Adão físico, né, gente? Os irmãos já aprenderam aí. Então, nós dessa casa, devemos orar pela paz? Sim. Nós devemos obedecer às normas do rei que vai se assentar em Jerusalém? Sim. Todos os seus mandamentos? Sim. Celebrar suas festas? Sim. Por isso somos diferentes de muitos. Mas eu disse, nós não estamos sozinhos, não. Tem mais pessoas que ainda estão no cristianismo e tem alguns até me procurando com relação aos estudos, principalmente os estudos do pastor Gesso aí, e
o estudo do presbítero Brendo, tem um irmão dessas igrejas aí tradicionais que está amando, está anotando tudo. Anota e me manda, ó. Capaz de até convidar o presbítero Brendo para trazer uma mensagem lá. Tá louco com o Maná da Torá. Falei, amém, meu irmão. O senhor gostou, amém. Manda mais, Jesus. É assim que ele fala. Falei, vamos mandar mais. Então, nós não estamos sozinhos. Nós não somos os únicos, nem pioneiros. Mas que fique ciente para cada um que está aqui. Todos os adversários, que eu disse, países, perseguições físicas, humanas, que Jerusalém tem, nós também teremos. Por isso, temos dificuldade na nossa região onde estamos, no meio da nossa congregação, ou congregações, né? Nós estamos em 3 lugares aí. Ataques no trabalho, ataques na faculdade. Sim, meu irmão. Sim. Pelo simples fato de você reconhecer Yeshua, de ter sido salvo pela graça e de estar caminhando de volta para Jerusalém. E para você, o cálice que está reservado para você não é um cálice de tompear. O cálice que está reservado para você, meu irmão, é uma parreira de uva reservada, antiga. Tem um vinho antigo reservado. O melhor vinho do mundo. Na verdade, ele é celestial, mas plantado aqui na terra. Pois bem, está sendo reservado lá. Carne de Leviatã, literal ou figurado, nós vamos tratar desse assunto também mais para frente, mas está reservado lá para você no final. E o maná, que é a padaria celestial, ou seja, os mensageiros, os milagres do eterno, estão fazendo constantemente estão fazendo, produzindo o maná que vai ser para todo sempre na Jerusalém celestial, que vai fundir com o da terra. Hoje, e a importância desse estudo é, nós temos o norte, há um país, vai haver uma efusão no futuro, o grande rei vai se assentar lá e é para lá que nós iremos. E também, todos os adversários no plano espiritual, todos os adversários que Jerusalém tem, você aí na sua casa, na sua terra, onde você está agora, os adversários também estão aí. Lança o dardo lá, lança os ataques lá, mas lançam também aqui, em Belo Horizonte, aí em Ouro Branco, em Mariana, no Serra do Carmo, no Serra do Teodoro, lançam em Ouro Preto, lançam em Salto, aonde quer que esteja um de vocês, por causa da escolha que vocês tiveram de obedecer os mandamentos do Eterno, reconhecer Yeshua, reconhecer que ele, o verbo, é a própria Torá, e reconhecer que essa Torá, que ela estava oculta, ela foi revelada, e é lá em Jerusalém. Mais uma vez, que essa palavra que se fez carne será revelada, e o rolo vai desenrolar. Como diz os crentes pentecostais, eu quero ver, desenrola o manto aí, varão. Desenrola o manto. Partiu Jerusalém, partiu Torá, partiu restaurar as raízes da fé. O resto é bobajada e meninice de muitos. Meus irmãos, vai ser aberto agora para acréscimos. É só uma introdução, né? Para você saber o motivo na qual nós iremos estudar este livro, né? Nós vamos ler capítulo por capítulo, se o Eterno nos permitir, e com essa abordagem simplória e pobre, mas vocês vão entrar para dentro deste livro aí, e eu acredito que todos, no final, entenderão a casa ou o foco dessa casa. Então, shalom, shalom.